Pronto. Uhum. Aí pode colocar sua apresentação. Está aparecendo para todos? Sim. Ok. Então, primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, né? Essa sala cheia de amigos da Stephanie, né? Até o Rafael comentou comigo aqui, nossa, encheu a sala. Eu falei que a Stephanie é muito querida, né? Então, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes para prestigiar a apresentação da Stephanie, a essa banca também, a professora Chayana, enfermeiro Rafael, muitíssimo obrigada pela parceria, tá? Nessa noite de hoje, daremos, né, início à apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Stephanie Caroline Mariano Teixeira. Tá, Stephanie? Você tem 30 minutos, podendo prorrogar até 40 minutos. Primeiramente, antes de iniciar, eu peço que todos mantenham a câmera e o áudio desligado, tá bom? Apenas a banca com a câmera ligada. Aí você pode iniciar a apresentação, tá, Stephanie? Boa sorte, boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos, à banca, né, aos participantes. Hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado Internações por Insuficiência Renal no Brasil no ano de 2019, orientado pela professora mestre Bianca Teixeira de Alencar. Os rins exercem um papel fundamental ao corpo. Além de ele excretar resíduos e líquidos do organismo, ele exerce essa função de ele eliminar e regular elementos, não, eliminar não, desculpa, regular elementos químicos e água do sangue, além de liberar hormônios que regulam a pressão arterial, produz células vermelhas e fortalecem os ossos. A insuficiência renal ocorre caracterizada quando há uma alteração estrutural ou funcional dos rins. Isso ocorre quando os rins não conseguem exercer sua função adequadamente. Existem duas formas, a forma aguda e a crônica. A insuficiência renal pode acarretar complicações aos indivíduos, como anemia, acidose metabólica, desequilíbrio eletrolítico, alterações no metabolismo mineral, desnutrição. Essas complicações geram grandes gastos aos cofres públicos, incluindo concessões de hemodiálise, exames de sangue e internações. Segundo Alcade e Christensen, 2018, os gastos com internações por todas as doenças renais foram estimadas no ano de 2013 cerca de 12 bilhões 698 milhões 359 mil 917 reais e 70 centavos, 13 bilhões 370 milhões 407 mil 625 reais e 66 centavos no ano de 2014 e 13 bilhões 785 milhões 610 mil novecentos e quarenta e cinco reais e 46 centavos no ano de 2015. A população idosa é o segmento da população mais acometida pela insuficiência renal crônica, e havendo um aumento das doenças crônicas nesse grupo, sobretudo da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, duas principais doenças percussoras da doença renal, tende-se a aumentar ainda mais as internações e os gastos públicos com essa doença. Com isso, o objetivo do presente trabalho é traçar um panorama referente às internações hospitalares de indivíduos diagnosticados com insuficiência renal no ano de 2019 no Brasil. Ele trata-se de um estudo descritivo, longitudinal, através de dados secundários do Sistema de Dados do Ministério da Saúde, o DataSUS, disponível no site datasus.saude.gov.br. Para a coleta de dados, utilizamos o Tabnet, selecionando a categoria epidemiológicas e morbidades, selecionando morbidades hospitalares do Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Esse sistema traz informações de internações financiadas pelo SUS.
Para a extração dos dados das internações, utilizamos o filtro geral por local de residência, Brasil por unidade de federação para escolha do local do estudo, região, unidade da federação no filtro de linha, selecionando as 5 regiões brasileiras, ano do atendimento para a escolha das colunas, internações para o filtro de conteúdo, ano 2019, selecionou-se o filtro de sexo, selecionando as categorias masculinas e femininas, e para o filtro de lista de morbidades do CID-10, selecionando a categoria insuficiência renal. Para a extração dos dados da população brasileira sem insuficiência renal, utilizamos o banco de dados disponível no DataSUS em Informação de Saúde, o TABNet, na área de informações demográficas e socioeconômicas. Foi utilizada a população estimada por ano. Para a extração dos dados de mortalidade, utilizamos o filtro geral por local de residência, Brasil por região e unidade da federação para escolha do estudo, região, unidade da federação no filtro de linha, selecionando as 5 regiões brasileiras, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ano do atendimento para a escolha das colunas, óbitos para o filtro de conteúdo, ano 2019, selecionou-se o filtro de sexo, selecionando as categorias masculinas e femininas. Para o filtro de lista de morbidades do CID-10, selecionando a categoria insuficiência renal. Para o processamento e análise dos dados, utilizamos as planilhas no software Microsoft Excel Office, versão 2010. Para o cálculo da taxa de mortalidade, utilizamos a fórmula mortalidade igual ao número de óbitos dividido pelo número de internações multiplicado por 100 mil. Para o cálculo da taxa de morbidade, utilizamos a fórmula morbidade igual ao número de óbitos dividido pela população total multiplicado por 100 mil. Em relação aos resultados, foi observado o maior número de internações de insuficiência renal na região sudeste, com mais de 55 mil internações, correspondendo a 45,9% das internações dessa doença no ano de 2019. E a menor na região norte, com 7.713 internações, correspondendo 6,3% das internações no Brasil. O número de internações por insuficiência renal por sexo, independentemente da região, foi predominante no sexo masculino, com um total de 69.560, correspondendo a 57,2% das internações, e no sexo feminino, com 52.042, correspondendo a 42,8% das internações. Em relação à região, a região sudeste foi a região mais predominante em ambos os sexos, com 57,9% das internações, e no sexo feminino com 42,9%. Em relação às taxas de internações por insuficiência renal por sexo, independentemente da região, foi observado o sexo masculino predominante, principalmente na região sul. As taxas de mortalidade por insuficiência renal por sexo foi maior na região norte, com 16.144,58 por 100 mil internações no sexo feminino e 15.842,58 por 100 mil no sexo masculino. E a região sul com as menores taxas de mortalidade, com 11.866,64%, 64 por 100 mil mulheres, e 10.953, 0,2 por 100 mil nos homens.
Os maiores números de internações por insuficiência renal ocorreu na região sudeste e as menores na região norte. De acordo com Neves, no Brasil, metade das clínicas de hemodiálise estão na região sudeste, com 50% dos profissionais nefrologistas, contribuindo assim para os números maiores serem na região. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que 500 pessoas aguardam por uma vaga no estado de São Paulo, devido o estado ter mais especialidades, fazendo com que as pessoas saiam do seu estado de origem, buscando tratamento nessa região. Foi observado as maiores taxas de internações no sexo masculino. Os estudos que corroboram para esse achado é o de Souza et al. 2019 e Hartwig, Júnior e Gnott 2018, que evidenciam que é o sexo mais acometido pela doença, com 56,47% no estudo de Souza e 60,9% no estudo de Hartwig. Este fato ocorre devido aos homens negligenciarem o cuidado, seja por vergonha de ser diagnosticado com a doença, por eles serem provedores da família, por machismo, ou até mesmo desleixo pela parte deles. Isso mostra que há uma necessidade de uma maior atenção à saúde do homem. Foi observado as maiores taxas de mortalidade por insuficiência na região norte, que vai de encontro com, o resultado vai de encontro com o estudo de Souza et al. 2020, que observou maiores taxas de mortalidade na região norte, com 13,95% no decorrer dos anos de 2014 a 2019. Isso ocorre porque a região possui os piores indicadores sociais em relação às outras regiões do Brasil. Os centros de tratamentos renais estão situados nas grandes cidades da região, dificultando o acesso desse paciente. Concluímos que foram elevados os números de internações de pacientes com insuficiência renal no ano de 2019, principalmente na região sudeste, sendo a maioria no sexo masculino. A doença renal é um grave problema de saúde que necessita ser observada sua incidência e aumento na população de forma geral. Ressalta-se que a análise de internações serve como um indicador do serviço de saúde prestado e auxilia a traçar estratégia para manter o paciente fora do hospital. Essas foram as minhas 5 principais referências ao CAD, que traz os gastos do Sistema Único de Saúde brasileiro com a doença renal crônica, no ano de 2018. Os Bastos, que traz a definição da doença renal, no ano de 2010, e a outra que traz a importância do diagnóstico precoce. O de Hartwig, que foi realizado na cidade de Cáceres, no estado de Mato Grosso, no ano de 2018. E o Souza, que ele é de 2020, que ele traz o perfil epidemiológico da morbimortalidade e gastos públicos por insuficiência renal no Brasil. O presente trabalho foi aceito e será publicado como capítulo do livro Tópicos em Ciências da Saúde, volume 5, da editora Conhecimento Livre, 2021. Muito obrigada. Aí, muito bem, Stephanie. Aí, Stephanie, deu tudo certo. Pode respirar. Acabamos. Então, Stephanie, agora, né? Professores, vocês preferem que deixe aqui? Não pode retirar, né? A apresentação da Stephanie. Stephanie pode tirar sua apresentação, tá? Até para você poder ver os membros avaliadores. Agora, nós iremos dar início à fala da sua banca, tá? Vamos começar Vou começar pelo membro externo, tá, Chay? Tem problema? Vou começar pelo Rafael, e aí depois a gente encerra com a professora Chayana, tá certo? Enfermeiro Rafael, fique à vontade, né? O Rafael aí que foi nosso parceiro, aí contribuiu muito com o trabalho, né, Stephanie? Então a gente vai dar início com ele, tá? Então pode iniciar, Rafael, fica à vontade. Boa noite, Stephanie. Boa noite, professora Chayana, professora Bianca. Obrigado por ter me convidado para a banca.
para tentar contribuir com o trabalho também. E, Stephanie, muito bom o trabalho. Eu sempre gosto de trabalhar com dado secundário, principalmente do DataSUS, porque, assim, por mais que ele não represente a totalidade da realidade, ele ainda representa ela parcialmente. Então, é muito legal para a gente dar uma olhada no que a gente tem, dos dados que estão sendo lançados, dos dados que a gente tem para outros estados, né? Que foi o que aconteceu com o seu trabalho. Facilita que a gente consiga ver uma parte da realidade de outros locais, principalmente insuficiência renal, trabalhando com óbito e internação, né? E esse óbito sendo, na verdade, dessas internações. Então, é bem interessante da gente ver da apresentação também que você tem dos gastos que dá um paciente em hemodiálise, né? Então, para a gente conseguir ver que a prevenção é a melhor maneira mesmo para a gente trabalhar. E é interessante que a gente tem esses dados que a gente consegue ver como cada região se comporta quanto a isso, né? E eu vi só agora na apresentação, por isso que é bom ver as apresentações. Peço desculpa para a professora Bianca e para a professora Chayana, que é sobre o cálculo da morbidade. Nossa Senhora. No trabalho, na parte escrita, para deixar claro até para quem está assistindo também, o cálculo foi realizado de maneira correta, foi extraído os dados mesmo de internação e dividido pela população geral, tá? É só o quadro mesmo ali do cálculo que ficou como óbito, mas não é óbito, é o número de internação. Então, peço desculpa também por ter deixado passar isso, acabei revendo várias outras vezes o trabalho e não vi que esse quadro do cálculo não tinha esse óbito ali. O denominador está correto, que é a população estimada, mas o numerador, que era o óbito, que tinha que ser trocado. Mas também erro meu que deixei passar isso, mas assim, para deixar claro que a extração dos dados, a tabela e os dados obtidos, o cálculo está tudo correto. É apenas essa parte mesmo do quadro ali, daquela figura, na verdade, representando o cálculo, que teria que mudar mesmo aquela parte do óbito, tá? Mas foi um trabalho muito legal, tá? Conseguiu ótimos dados para a gente poder ver das outras regiões, para a gente poder ver também como a gente está se comportando, como que esses dados estão sendo gerados, né? E como nós temos bastante casos, tanto como as internações, como a mortalidade, né? Então, ficou um trabalho muito interessante, Stephanie, é sempre muito bom ver, principalmente se tratando de um domínio do SUS, né? Então, que é o que representa a maioria da população, os atendimentos. E você está de parabéns, foi uma ótima apresentação também, né? Mesmo com nervosismo e tudo, apresentou muito bem, falou muito bem, tá? Falou bem claro também. Então, parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Rafael. O Rafael que foi nosso parceiro aí da parte dos cálculos, né? Tanto o Rafael como a professora Chayana já veio participando, né, desde a construção até a publicação. Então, hoje mesmo é questão burocrática para você poder encerrar essa etapa, né, Stephanie? Então, assim, muito obrigada, viu, Rafael, pela parceria. Aí agora nós vamos dar fala, né, para a professora Chayana, que estava desde o início lá da qualificação, viu os passos de início da Stephanie, agora está presente, ajudou a gente na construção do trabalho, né? A gente encheu muito o saco da Chay para o cálculo e ainda passou batido nós, passou batido o livro. Os outros trabalhadores do livro também não viram isso, né? Mas enfim, tá? Só para deixar claro para todos os telespectadores aqui da sua banca, né, Steph, que foi a banca, mais os parecistas do capítulo de livro também, ninguém viu isso, tá bom? Mas então agora a gente vai abrir fala para a professora Chayana, fique à vontade, tá, Chay? E muito obrigada novamente pelo aceite, pela parceria, né, da gente estar novamente mexendo aí com um trabalho voltado para a área da doença renal. Boa noite a todos.
Stephanie, a sua, eu não sei se é para mim que está travado aqui, mas você não encerrou a sua apresentação ainda. Eu estou vendo um monte de eu aqui. Não, eu não tinha agora tirado. Sim, agora eu consigo ver você mais de perto. Tá? Boa noite a todos. Né? Parabéns pela sua apresentação, Stephanie. Hoje, realmente, como a Bianca colocou, é um processo mais protocolar mesmo, por conta que a gente só tenha falado que já foi feito, né, e não do que vai ser modificado, né, já que o trabalho já está aprovado para ser publicado. Então, realmente, qualquer falha aí que aconteceu passou por todos, né, e todos não vimos, então isso não vai acarretar em nenhum dos processos, né? É sempre muito bom quando a gente está numa banca que já está nesse grau já, né? Já está na publicação, né? Então não depende mais de nenhuma outra correção extra, né? Porque o que você já fez é da maneira que foi, vai ser publicado. Né? Então, se passou alguma coisa aí, foi por conta de muita gente que passou e que não percebeu. Né? Então, eu acompanhei todo o seu processo, né? Acho que você teve um processo de aprendizado muito grande, né, durante essa caminhada, né? Algumas vezes a gente sabe que se chega ao processo de estresse mesmo, né? Por conta de cansar do trabalho, porque quando o trabalho também delonga muito tempo, a gente acaba ficando cansado, mas eu acho que você conseguiu evoluir bastante nesse processo do seu trabalho de conclusão de curso, e tenho a certeza que nesse processo você amadureceu bastante, né? Embora estivesse um pouquinho nervosa ainda na apresentação, já é uma apresentação melhor do que foi na qualificação, então a gente percebe que tem todo esse processo de amadurecimento, né? O que é muito importante também. O seu trabalho, eu participei desde o início, como a professora Bianca falou, eu, Rafael, você, e assim, é de muita importância, né, por conta que mesmo todo mundo sabendo o que está acontecendo, parece que ninguém faz nada, mesmo sabendo, né, nós continuamos naquele viés básico, e agora tudo é culpa do Covid, se não está fazendo, é culpa do Covid, é o Covid, vamos botar a culpa no Covid, que é melhor, né? Então, a gente fica até se sentindo magoado, né, de estudar tanto e dos nossos estudos não serem tão visualizados como deveriam, né, porque o seu trabalho mostra aí uma grande falha que tem no serviço de saúde, principalmente na atenção básica, né, o grande encalce da doença renal crônica hoje é a atenção básica. A grande gargalo, quem tem que abrir os olhos é a atenção básica, e a atenção básica continua renegando todos os protocolos, continua renegando todos os dados, e por aí vai, né? O que é uma grande tristeza ainda da gente constatar com esses teus dados, porque os teus dados mostram essa mortalidade, essa morbidade, mas o que a gente olha é para trás. Quem está falhando é a atenção básica. Essas pessoas não deveriam estar internadas, essas pessoas não deveriam estar morrendo, né? Elas têm todo um processo que demanda isso, né? E aí a gente vê pelos próprios dados seus que você traz, o homem como principal problema ainda, porque é aquele que foge da prevenção, é aquele que também, embora todas as políticas, tem até uma política para ele ainda não consegue ser sensibilizado, então é outro encalce da atenção primária, não tem jeito, né? E o serviço de saúde, a gente vê que cada vez mais está deixando, parece, de ser atenção primária para ser qualquer outra coisa, infelizmente. Né? Então, é muito triste a gente constatar isso, e com os teus dados demonstra justamente essas falhas. Né? Aqui em Cáceres mesmo, nós estamos, parece, mudando numa abertura de postos que não são atenção básica, não são não sei mais nem qual que é o nome, estratégia de saúde da família, eles nem são mais isso, né? Porque está abrindo os postos sem agente de saúde, sem profissionais, está abrindo o postinho e o postinho está ficando ali parado, enfim.
né? Então, são essas discussões que a gente vê por trás desse tipo de trabalho, né? O que é muito importante. Mas, do demais, você está de parabéns, né? Passou, acabou, encerra-se esse ciclo. Agora só precisa encerrar o próximo ciclo, né? Que é dos estágios aí de vocês, mas essa etapa está agora, então, quase já concluída. Tá? Então, parabéns, obrigado pelo convite novamente, né, de estar aqui com vocês essa noite. Obrigada. Muito obrigada, professora Chayana, né, mais uma vez por participar. O trabalho da Stephanie, embora seja um trabalho, assim, ele é bem objetivo, mas traz dados muito importantes, que a gente vê agora reforçado, né, pela fala da professora Chayana, né, que é especialista na área de nefrologia, então eu sempre falo para todos os meus orientandos, quando eu falo assim, olha, lembra que a gente tem uma doutora na banca, né, que ela é expert, tem a expertise voltada nessa área, então vocês já ficam preparados. Então é muito bom a gente ter essa fala mostrando, né, que embora sejam, eu tinha até falado numa banca recentemente, são informações que vocês aprendem, né, mecanismos, ferramentas que vocês aprendem no decorrer da academia, e muitas vezes chega no TCC, o aluno tenta complicar demais, sendo que tinha dados que parecem ser simples, mas que tem sempre que ser apresentados e revisados por essa mesma razão que a Chay falou, né, porque acaba sendo negligenciado, passa batido e ninguém dá atenção. Aí, Chay, só para falar, a Stephanie estava, viu, Stephanie? Foi tranquilo, ela estava morrendo de medo essa semana, ela, professora, ela tinha até mandado mensagem aqui para mim, eu estou muito nervosa com a professora Chayana, ontem ela ainda estava nervosa, a Stephanie, acho que ela estava tão nervosa que eu, com frio, estou transpirando aqui, eu estava sentindo nervosismo junto com ela, eu estava assim, meu Deus do céu, nossa senhora, mas vai dar tudo certo, e eu pra ela confiante, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, eu aqui nervosa também, vai dar tudo certo, Stephanie. Eu era para ter fechado a câmera, então. Não, eu falei ainda pra ela, falei assim, Stephanie, porque só fica projetada a imagem. Eu falei, finge que sou só eu, esquece, deixa pro final. Mas aí ela mandou mensagenzinha um pouco antes de começar, professora, eu tô muito nervosa. Eu falei, finge que não tem ninguém, finge que sou só eu, mas deu tudo certo. Chay, novamente, muito obrigada, né, pela participação, pela colaboração, né, no trabalho, por ter acompanhado, né, os dois são de extrema importância, o Rafael acaba acompanhando de pertinho aqui quando eu estou fazendo, mas a Chay está acompanhando o trabalho da Stephanie desde o início, né, desde o trabalho da qualificação, que a gente era uma outra temática, né, a gente se confundiu muito também, né, eu também, como orientadora, a gente deu uma errada ali na metodologia, e depois a gente, não sei, não pode agradecer o convite porque foi péssimo, né, mas assim, foi muito tempo, mas a gente conseguiu reformular de uma forma bem melhor, que é o que foi apresentado hoje, né. Agora, eu que vou falar da minha orientanda, tá bom? Eu gostei muito da fala da professora Chayana, né, primeiro dizendo assim, que acabou estendendo muito tempo, mas assim, a Stephanie passou por muita coisa nesse período, né, Stephanie? Então, assim, às vezes a gente, realmente, né, às vezes a professora fica muito, assim, eu admito, assim, a Stephanie, né, em algum momento ela já não devia mais nem querer falar comigo, eu pegava muito no pé da Stephanie, muito mesmo, mas assim, Stephanie, eu gostaria que você soubesse que era para você colher os frutos de hoje, né? Você tá com capítulo de livro publicado, apresentou muitíssimo bem, assim, embora alguns notaram o nervosismo, mas assim, eu que acompanhei a Stephanie, a gente fez alguns pré-ensaios, mas claro que ela ensaiou muito mais sozinha, porque hoje tinha muita coisa diferente do ensaiado. Então, assim, Stephanie, eu só tenho a te parabenizar por essa jornada que você fez, esse caminho, o seu desenvolvimento, tá, acadêmico, a gente passou por muita coisa, a Stephanie acidentou no meio do percurso, né, Stephanie, algumas coisinhas aconteceram, ela sabe, no pessoal dela, mas assim, ela continuou, né, ela persistiu, e aí hoje a gente colhe os frutos, tá, Stephanie, eu também faço das palavras da professora Chayana as minhas agora, do seu amadurecimento, né, como acadêmica, e com certeza pessoal, e eu tenho certeza que você, eu acho que eu até falei isso nos ensaios, né, ainda vai amadurecer muito mais, e vai melhorar muito mais. Ela falava porque no começo a Stephanie ficou afobada, e ela fala muito rápido, eu falei, hoje é o início, né, na graduação, a gente mesmo já ouviu muito isso, né, Chay, no mestrado, ele Guinotti fala pra gente que a gente ainda não tá sabendo, tem muito que aprender. Então, você pensa, nesse comecinho da sua jornada, o tanto que você já evoluiu,
né, Stephanie? E com certeza ainda vai evoluir muito mais, tá? Então, assim, eu só tenho a dizer parabéns, né? A prova foi carrasca, mas olha só a maravilha que foi hoje, tá? Então, se orgulhe, meus parabéns para você, né? Muito orgulho para sua família também hoje que está aqui presente. Uma pena não ser presencial para ter, né, aquele calor familiar e dos amigos, mas meus parabéns, tá bom? Aí agora a gente vai sair da sala rapidamente para poder fechar suas notas, a gente volta com a leitura da ata e aí você pode fazer seus agradecimentos, tá bom, Stephanie? Tá bom. A gente já volta.
Ah, meu microfone estava desligado. Voltamos. Stephanie, se você quiser abrir a câmera. Que a gente, Stephanie, fica tranquila, tá? É que a gente tava conversando mesmo, aí a gente pega o ânimo, vai conversando de outras coisas, a gente falou até, vamos voltar, senão a Stephanie vai ficar preocupada daqui a pouco, tá? Então, Stephanie, agora eu vou fazer a leitura, tá? Da sua ata de defesa de conclusão de curso. Então, ao 20 dias do mês de julho de 2021, às 19h39, no curso de graduação em enfermagem, foi realizada a defesa pública da monografia, trabalho de conclusão do curso de graduação em enfermagem da acadêmica Stephanie Caroline Mariano Teixeira, com o título Internações por Insuficiência Renal no Brasil no ano de 2019. A banca examinadora foi constituída pelos seguintes membros: Bianca Teixeira de Alencar, presidente e orientadora, Chayana Vilela Hartwin, membro avaliador 1, e Rafael Teixeira de Alencar, membro avaliador 2. Após a apresentação da monografia, a banca examinadora reuniu-se e, conforme o que consta no artigo 33 da resolução número 030/2012, CONEP, atribuiu a nota 10. O presidente da banca, após proceder à leitura da ata, deu por encerrada a sessão na qual foi lavrada a presente ata. Meus parabéns, Stephanie. Sinta-se muito feliz, porque principalmente um membro avaliador aqui, né, expert, é muito difícil dar 10, né, mas aí como você já tem, por todo o seu trabalho, né, a gente também já tem essa publicação, então, muito feliz pela sua conquista, parabéns, né, agora é só descansar, curtir a família e continue sempre dando o seu melhor, né, e para se tornar uma excelente profissional, e boa sorte nas suas próximas etapas. Pode ficar à vontade para fazer seus agradecimentos para a família, para os amigos, tá? Vou fechar o microfone. Boa noite novamente, né? Eu estou emocionada com essa nota. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar me dando a oportunidade de ter chegado até aqui. Agradecer a minha mãe, que é a minha maior fonte de inspiração, que tudo que eu sou eu devo a ela. Eu quero agradecer a professora Bianca, né, que esteve comigo desde o início, mesmo que a gente, pelo que aconteceu, eu pegava atrás dela e às vezes ela atrás de mim, mas graças a Deus deu tudo certo, por não ter desistido de mim, né, por mais do decorrer do tempo. Obrigado pela professora Chayana, pelas contribuições dela, foi muito, para mim é muito gratificante, que é uma área que eu me identifiquei muito, que eu conheci o CTR desde novinha, antes de entrar na faculdade. E é uma área que eu gosto de atuar. Agradecer o Rafael também, que está também desde o início comigo, que me auxiliou muito nesses cálculos, que não é fácil. E agradecer a cada um que está presente. A Âmali também, que faz parte do trabalho também, né? Não está presente hoje, mas agradecer a ela. E agradecer a cada um dos meus amigos, família, que me deram força e apoio. Só tenho a agradecer, só. Muito bem. Aí, Stephanie, eu vou encaminhar, tá, os documentos. Eu já tenho assinatura de todos os membros da banca. Aí eu vou só colocar, preencher tudo certinho, aí eu te encaminho no e-mail, tá bom? Você pode encerrar já a gravação? Como que encerra? Como pode que encerra? Onde que encerra aqui? No mesmo lugar onde você foi, os 3 pontinhos, e aí interromper a gravação. Stephanie, mas olha, meus parabéns, né? Agradecer novamente